Palavra da Semana com Neville Johnson. Temporada 2. Episódio 5. Camadas Espirituais. Original publicado no dia 9 de dezembro de 2019. Bem-vindos novamente à Academia de Luz. Temos falado sobre a semente da mulher. Na última sessão falamos como Deus mencionou no jardim a profecia sobre a semente que esmagaria a cabeça da serpente. Essa semente não é uma semente normal que planta na terra, como a semente de uma árvore, mas realmente é pessoa ou pessoas. Veremos segundo as Escrituras como isso se aplica a nós e sua importância. Jesus intencionalmente ocultou a verdade para algumas pessoas. Por quê? Deus não esconde a verdade de nós, mas para nós. Você deve buscá-la, procurá-la. Mateus 13, 10 e 11. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Deus esconde a verdade para alguns e revela para outros. Ele a esconde para nós, para que a busquemos, escavemos. Jesus falou sobre 7 parábolas do reino no mesmo capítulo. É interessante ter mencionado esconder a verdade logo após as parábolas, pois Mateus 13, 35 diz: Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus estava prestes a falar sobre mistérios que estavam ocultos por milhares de anos, desde a criação da terra. Na palavra há camadas, níveis de verdade. Na superfície há uma camada, mas há outras debaixo desta. Jesus estava dizendo que essas verdades são como cápsulas do tempo. Chegará um tempo onde serão abertas e mais verdade, mais revelação, maior entendimento começarão a desenrolar. Hoje, cerca de 2000 anos após Jesus ter falado isso, essas verdades, maior entendimento, estão se desvendando para nós. Falamos sobre a primeira parábola, a do semeador, onde Jesus foi lançando a semente. Mateus 13, 37. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Depois continua e diz que as sementes são os filhos do reino. Nessas parábolas temos o prenúncio das 7 eras da igreja, mas também fala sobre a história de uma semente e como ela amadureceu, progrediu durante as 7 eras da igreja. Houve momentos onde quase desapareceu, outros onde floresceu e prosseguiu até o final das eras. A semente que foi lançada no princípio, na primeira parábola, estamos começando a ver o início do cumprimento na última era, a 7ª era da igreja. 7 igrejas são retratadas nessas 7 parábolas. Agora, estamos vivendo um momento onde Deus está enfatizando o reino e seus filhos. Temos uma processão profética do reino de Deus na terra, como se desenvolveu, declinou, as causas para as tais, até essa era da igreja atual. Vejamos a primeira parábola, Mateus 13, 3 a 8. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. O resultado variou, por isso ele disse no verso 9: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele falou isso após ter semeado. Notamos, portanto, que há diferentes níveis de ouvir, entre aspas, diferentes níveis de entendimento. Verso 4. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Vemos diferentes tipos de solos, de crescimento. Jesus é o semeador. A Bíblia diz que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O que era a semente que ele estava lançando?
são seus filhos. Mateus 13:38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, ou seja, crentes nascidos de novo. Jesus estava semeando filhos, dentre os quais alguns se tornariam filhos de Deus maduros. Estava lançando sementes de família que cresceriam em sua imagem e semelhança. O primeiro foi Jesus, destinado para nascer através de uma mulher e ferir a cabeça da serpente. Na cruz, quando disse que tudo estava consumado, iniciou uma nova raça de pessoas que terminaria essa tarefa e derrotaria Satanás na terra. Uma nova raça, uma semente de Deus, está prestes a emergir. 1 Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Pela palavra de Deus, pregação do Evangelho, uma semente foi semeada em tua vida quando você nasceu de novo. A semente era a própria natureza e vida de outra pessoa. Nascemos de novo com uma semente que contém a imagem completa de Jesus, sua natureza, caráter. Tudo que ele é está dentro da semente que foi lançada dentro de cada um de nós e ela está no processo de amadurecimento dentro de cada um de nós. Essas parábolas contêm a progressão da semente, que vai desde uma simples semente até os filhos maduros de Deus. Essa semente tem progredido na terra por 6.000 anos. Algumas caíram pela beira do caminho, outras entre espinhos, outras em solo fértil e realmente começaram a amadurecer. Ainda atingimos salvação plena. No entanto, haverá uma geração cuja semente amadurecerá, os filhos de Deus amadurecerão, a plenitude de Cristo dentro de nós. É uma geração, um povo que nunca morrerá, imunes às doenças e à morte. Ainda não atingimos a salvação plena. Há algumas pessoas aqui e acolá que atingiram esse estado durante as eras, mas nessa última geração haverá um grande grupo de pessoas onde a semente amadurecerá. Temos a ideia de que quando falecemos, saímos do nosso corpo físico, e é verdade, e que em espírito vamos ao céu e somos aperfeiçoados, completamente transformados. A maioria de nós foi ensinado assim, e dessa forma cremos. A maior parte dos cristãos que faleceram experimentou isso. No entanto, há algo que precisamos entender. Essa não é a experiência da salvação em sua plenitude. Jesus disse algo surpreendente em João 11:26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Por que você acha que ele perguntou, crês tu nisso? Porque seria difícil crer. Nós espiritualizamos isso, dizemos que nunca morreremos e viveremos para sempre. Não quer dizer isso. Quando ele fez a pergunta, estava tentando enfatizar algo. A salvação plena chega ao ponto onde não precisamos morrer. A maioria dos cristãos não crê nisso. Fomos ensinados que nossa salvação plena só pode ser obtida quando chegarmos ao céu. Nós somos essa nova criação. Nós, que nascemos através da semente de Jesus. A maior parte dos cristãos nunca chega à maturidade plena por causa da incredulidade, não crê no que disse. Há exceções como Enoque, Elias e outros mais. Há pessoas que chegaram a esse ponto onde foram transformados fisicamente enquanto viviam na terra. A salvação que Jesus obteve para nós inclui vitória sobre a morte. Isso é incontestável na palavra de Deus. Ela fala claramente que o último inimigo a ser conquistado pela igreja, que está no processo de amadurecimento, é a morte. Veja 1 Coríntios 15:26. Isso é para ser conquistado enquanto estamos vivos na terra. Uma vez que você chega ao céu, tua oportunidade para conquistá-la terminou. Realmente precisamos entender isso. Uma vez que chegamos ao céu, não temos mais o que conquistar. Temos que fazer isso aqui na terra. Uma vez que falecemos e vamos para o céu, qualquer que seja teu nível de amadurecimento, a coisa acabou. A Bíblia fala que, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Eclesiastes 11:3.
Jesus lançou uma semente de uma nova criação que deveria aparecer na terra como novas criaturas, uma nova raça de seres completamente diferentes, imunes às doenças, destruição, vírus, germes, morte, miséria, repercussão nuclear. Um reino de seres completamente diferente dos que já existiram antes, é uma raça de imortais. A semente lançada pelo semeador há 6.000 anos amadureceu neles. Eles manifestam a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. É um reino formado, diferente de qualquer outro anterior, uma raça de imortais. A morte é o estágio final da doença ou velhice, mas haverá uma geração que a derrotará. Salmos 91 fala sobre esse povo. Lemos sobre todas as catástrofes que ocorrerão, no entanto, lemos: com teus olhos olharás com os teus olhos. Verso 8. Verso 7 diz: 1.000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita. Isso se refere a algo acontecendo na terra, mas tu não serás atingido, pois está imune a isso. Portanto, nossa salvação não está completa até que esse último inimigo seja vencido. Essa semente, essa verdade, foi semeada primeiramente por Jesus e passaria por várias fases, até mesmo a maior negação. Às vezes havia grandes triunfos pelas eras, a verdade seguia adiante, às vezes, em aspas, desaparecia, mas depois ressurgia. Às vezes parecia que a verdade tinha quase morrido. Salmo 22 descreve a morte de Jesus. Verso 1 começa com as palavras que Jesus falou quando estava na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Verso 18: e partem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Sabemos que isso aconteceu quando ele morreu na cruz. É uma declaração profética a respeito da sua crucificação, escrevendo a obra expiatória do Senhor Jesus na cruz. Lendo nesse contexto, vejamos verso 30. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Há uma semente que servirá ao Senhor, será contada ao Senhor como uma geração que caminhará em sua imagem e semelhança. Essa semente finalmente chegou à maturidade neles, e finalmente terminarão a obra na terra e vencerão o reino das trevas. Isso está descrito na obra expiatória do Senhor. Isaías também profetizou a respeito da morte do Senhor Jesus. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabemos que isso se refere à obra expiatória do Senhor na cruz. Verso 10. Todavia, ao Senhor agradou-o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Em algumas versões do inglês lê-se semente. Prolongará os dias e o do Senhor prosperará na sua mão. Isaías está profetizando a respeito da obra expiatória do Senhor e diz que Jesus verá sua semente e prolongará seus dias na terra nesse povo. Ele está falando sobre o semeador que lançou semente no início por 3 anos e meio.